Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da SAESP. Hoje, com um tema também que está na moda, o nosso trend, anestesia regional para cirurgias de quadril. Claro, né, hoje em dia, os bloqueios regionais e as colocações estão muito em voga e, com certeza, fazem muita diferença no desfecho positivo dos pacientes, tanto em relação à dor, quanto em relação à diminuição de internação hospitalar, dor crônica pós-operatória, e por aí vai. Eu tenho a honra hoje de apresentar duas colegas, né, amigas fenomenais, que são a doutora Cristiane Nobre Cristão, que é anestesiologista do Hospital São Paulo, Unifesp, e a doutora Natália Luma Gomes, também anestesiologista do Hospital São Paulo, Unifesp, que vão abrilhantar hoje o nonosso webinar. A doutora Cristiane Nobre Cristão, ela vai palestrar, né, do grupo, né, do Regional Unifesp, muito famosa aí nas redes sociais, né, expert em cirurgias, em anestesia para cirurgias de quadril, e a doutora Natália Gomes também irá moderar o nosso webinar de hoje, também é expert em anestesia regional para cirurgias de quadril. Então, as perguntas, mensagens podem ser colocadas no chat, por favor, que ao final da palestra, ao final da aula, a doutora Natália vai passar e moderar a doutora Cristiane com as perguntas dos telespectadores. Então, um excelente webinar a todos e com a palavra a doutora Cristiane Nobre. Boa noite, Natália. Boa noite, todo mundo. Bom, gente, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre anestesia regional para quadril, e quem me conhece sabe que eu gosto muito desse tema, e vou tentar levar de uma forma mais tranquila possível. Todo mundo está me escutando? Estão me escutando? Sim. Beleza. Sim. Então, aqui eu vou começar um pouquinho, e declaro que eu não tenho conflito nenhum de interesse sobre a realização dessa aula. Então, para eu falar sobre técnicas de anestesia regional, eu tenho que comentar sobre anatomia. Gente, é um desenho isso aqui, viu? É uma artista que ela desenha, tanto que ela parece que é uma folha aqui, né? Não é uma mulher de calcinha, é apenas para vocês ficarem com atenção em mim, tá bom? E para eu conversar sobre técnicas de anestesia regional, eu preciso falar sobre anatomia, precisamente sobre inervação. Então, para isso, eu trago esse artigo que saiu ano passado, em fevereiro do ano passado. Eles fizeram uma revisão de todos os papers sobre anatomia e inervação de quadril, desde a época do ano de 1948, dos papers de Gardner, até hoje, e é super interessante essa leitura, mas o que eu gosto sempre, eu adoro essa imagem desse artigo, porque ele mostra de uma forma bem esquemática como é feito a inervação da articulação do quadril, né? Então, assim, se a gente olhar aqui essa região do lado esquerdo, que é a região anterior, a gente percebe que ela é inervada, a região superolateral e a região acetabular, e mesmo essa região superomedial, ela é inervada por ramos articulares dos nervos obturador, nervo femoral e obturador acessório. Do lado direito, né, aqui na região do lado B, né, já é a face posterior, e essa face posterior, ela é inervada principalmente pelo nervo glúteo superior, mas também recebe fibras sacrais, também do nervo quadrado femoral, com menor ênfase. E aí, eu gosto sempre de mostrar essa imagem, todas as minhas aulas, quando eu falo de quadril, eu mostro essa imagem. Por quê? Porque na região anterior, nós temos componentes nociceptivos que são uma quantidade muito maior do que na região posterior. Então, aqui, ó, quando a gente olha essa imagem aqui, você vê que a bolinha vermelha na região anterior, ela tá maior, né? Então, porque tem mais, os receptores nociceptivos estão em maior quantidade na região anterior, que na região posterior. Também tem na região posterior, porém em menor quantidade. Dito isso,
eu quero que vocês guardem essas informações num canto da cabeça, vamos para a nossa realidade. E às vezes a gente está lá no centro cirúrgico e vem alguém e fala essa frase para a gente, e eu não sei se vocês se incomodam, mas eu me incomodo muito quando eu ouço essa frase. Vamos entrar com um fêmur. E por que eu me incomodo muito? Porque entrar com um fêmur, em geral, a pessoa está se referindo a um quadril, né? Em quadril, ele pode ser uma artroplastia, ele pode ser muita coisa, né? Ele pode ser um fêmur proximal, pode ser um fêmur, um joelho, fêmur pode ser muita coisa. Geralmente, quando ele quer falar, vamos entrar com um fêmur, ele está falando de um quadril ou um fêmur proximal. Ele geralmente não está falando, pode até ser um fêmur diafisário, mas é muito menos frequente. E aí, eu divido as cirurgias de quadril em cirurgias que são pelo trauma e as cirurgias eletivas, tá? E aí, dentro do trauma, nós geralmente temos 2 perfis de pacientes. Então, é aquele paciente do politrauma, né? O paciente que caiu de moto, caiu do andaime, e os pacientes mais idosos. Então, aqui eu coloco aqui para vocês, né? Então, cirurgias de quadril do trauma, quais são? São os grandes, os politraumas, se você estiver num hospital de referência de trauma, mas na grande maioria dos pacientes de quadril de trauma, não, pode até ser o politrauma, mas geralmente são quem? São os pacientes mais idosos, com síndrome da fragilidade senil, que eles já fazem uso de uma multifarmácia. Esses pacientes, eles entram pela urgência, então, quando eles entram pela urgência, eles não estão preparados, né, então eles vêm com poucos exames, ele vem aí com hemograma, coágulo, raio-x, esses pacientes, eles estão com uma dor aguda, e geralmente o cirurgião não existe grandes preocupações com deambulação precoce. Então, eu brinco que para o residente, ou mesmo para o fellow, esse paciente é o paciente que, digamos, e principalmente para essa equipe cirúrgica, é muito gratificante fazer esse tipo de anestesia. Por quê? Porque você vai fazer analgesia desse paciente e o cirurgião quer que você analgesie, mantenha a estabilidade hemodinâmica, a questão do damage control. Não tem grandes preocupações com a reabilitação, se vai andar, se não vai, ele quer tirar o paciente daquela situação aguda. E aí, voltamos lá para a história de temos um fêmur para entrar, né? E assim, quem me conhece sabe que o residente ele não pode falar um negócio desse para mim. E aí, porque eu coloco aqui algumas situações que do nosso dia a dia. Você vai falar assim, nossa, Cris, mas você quer que eu saiba olhar raio-x? Não, gente, eu quero que vocês tenham uma noção básica de tudo que pode ser não, mas algumas condições que podem ser. Então, assim, aqui é um fêmur, uma cirurgia percutânea, né, que eles passam 2 parafusos canulados. Então, assim, vocês precisam conversar com o seu cirurgião e ver o que de fato é a proposta da cirurgia. Essa cirurgia aqui é uma cirurgia rápida, geralmente com menos de 1 hora, percutânea, que não sangra praticamente nada, tá? Então, você vê que aqui seria uma proposta de bloqueio. Já aqui é uma haste curta, aqui o raio-x não desceu. Mas essa haste, que você pega a cabeça do fêmur, ele geralmente passa 1 parafuso bloqueado para resolver essa fratura de fêmur proximal. Pode ser uma haste longa também, ele desce, quando é haste longa, eles fresam, né? Então, eles descem uma haste mais comprida, mas os tempos cirúrgicos são os mesmos. Novamente, uma cirurgia aqui, cirurgia curta, rápida, percutânea, sangra um pouquinho mais do que um parafuso canulado, mas não é uma cirurgia com grandes perdas volêmicas ou sanguínea, e um cirurgião aí, a equipe, ela é uma cirurgia aí de uma hora, assim, depende, né, tem cara que faz em 20 minutos, mas assim, vamos colocar aí com uma média de 1 hora. Aqui é um DHS, gente. DHS, assim, os serviços, eu sei que o país é muito variável, né, mas o DHS, que é essa estrutura aqui mais alta, é uma cirurgia aberta, é uma cirurgia que sangra mais, que hoje em dia, né, as indicações estão mais limitadas, são poucas as indicações por eles, né, mas tem várias questões sobre material, alguns cirurgiões ainda fazem essa técnica, mas é uma tendência que, por exemplo, faz uns 2, 3 anos que eu não anestesio por um DHS, e eu faço bastante ortopedia, então, assim, são indicações mais específicas atualmente, e nesse caso aqui, está com um DHS e uma haste retrógrada. Esse paciente tinha uma fratura de fêmur distal também, né, não só de quadril, e eles subiram uma haste retrógrada ali próximo do joelho. E aqui, eu coloco aqui para vocês uma artroplastia total, uma artroplastia parcial de quadril, que eles chamam de prótese bipolar,
vocês veem que a cabeça aqui, a estrutura acetabular, ela é menor, não sei se vocês conseguem ver aqui com a minha setinha, que é essa parte do acetábulo que tá vendo que tem um vão aqui, ele está solta, e geralmente o cirurgião indica essa cirurgia, aqueles pacientes mais idosos, com uma sobrevida aí menor, aí de 2, 3 anos, e que geralmente é uma equipe do trauma mesmo, não é um cirurgião, geralmente, o cirurgião de quadril geralmente faz a prótese total. E aqui a prótese total de quadril. E eu ponho na sequência exatamente para vocês conseguirem ver que a prótese total de quadril ela é mais bojuda. E a prótese, vou voltar, a prótese total, a parcial, ela tenta imitar a prótese total e ela fica solta aqui dentro, né? Paciente com uma sobrevida menor. E aqui a prótese total. Isso aí, a prótese total, ela pode entrar pela urgência, como ela pode entrar de forma eletiva. E aqui é um acetábulo, gente. Aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, mas é um acetábulo. Essa aqui é uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia que você precisa conversar com o cirurgião. Então, existem várias vias. Ele vai entrar via anterior, ele vai fazer aquela via de estopar, que é fan steel, que ele abre via anterior. Ele vai entrar aquela via posterior, que é aquela via transglútea, que foi o paciente quase em ventral. Se for essa via, mesmo um acetábulo, você tem que invadir esse paciente. Enfim, você tem que ter estrutura, até porque isso aqui é uma perda sanguínea muito maior, tá? Então, eu tô colocando aqui algumas situações e para vocês terem a noção de que são cirurgias diferentes, com vias diferentes e com estímulos álgicos diferentes. Então, aqui, eu coloco aqui para vocês, então, as cirurgias de quadril, as eletivas. Então, eu coloco as duas principais, que é a artroscopia e a artroplastia total, e essa a gente tem que ter um respeito, porque essa que é o grande desafio do anestesista regional. E aí eu coloco aqui para vocês um pouquinho do histórico, né, que a artroplastia total de quadril, ela foi inventada na década de 60 pelo John Charles, e ela foi inventada na forma cimentada, e ela foi considerada uma cirurgia de sucesso, porque dentre todas as cirurgias ortopédicas, ela foi considerada o melhor custo-benefício dentre todas as cirurgias ortopédicas, e foi eleita a cirurgia do século em 2001. E aí eu trago para vocês hoje alguns estudos aqui sobre o quanto essa cirurgia tem uma incidência alta de realização e a tendência é aumentar. Esse estudo aqui é de 2020, são dados pré-pandemia, então vocês vão perceber o seguinte, olha só, se vocês olharem aqui, num país que nem os Estados Unidos, foram feitas mais de 630 mil cirurgias no ano de artroplastia total de quadril. Então, assim, a tendência, por quê? Porque esses pacientes têm uma artrose avançada e acabam precisando de uma prótese de quadril. Sendo que, ó, para cada 100 mil, nós temos um número quase de 200 a incidência dessa cirurgia. E a tendência, né, com o envelhecimento da população, é que a gente faça cada vez mais esse tipo de anestesia para essas cirurgias, sem contar as revisões. Mas aí você fala assim para mim, Cris, mas qual que é o perfil desses pacientes? Agora, gente, eu vou falar sobre o perfil dos pacientes da artroplastia total de quadril, quando ela vem eletivamente para a gente, aquele paciente que já tem uma artrose avançada. Então, qual que é o perfil? Então, como eu estou dando aula, eu ponho aqui sempre para os meninos e para as meninas, para agradar todo mundo, né? Então, assim, são homens e mulheres entre a 6ª e a 7ª década de vida, com uma tendência maior, 60% ainda são mulheres, né? E mais de 80% desses pacientes são por causa de osteoartrose em graus avançados. E aí aqui eu coloco para vocês terem um pouquinho da ideia do que é a proposta da cirurgia, que o anestesista precisa ter essa ideia. Olha, aqui ele tem uma artrose extremamente avançada, e aqui ele já está com a sua prótese. E por que eu ponho isso aqui? Porque às vezes tem paciente de artroplastia total de quadril, que você cede e tenta sentar para fazer uma hack, o paciente não senta de tanta dor, o paciente já tem dor crônica. Então, isso tem que estar na cabeça também, porque às vezes a proposta de bloqueio, você tem que pensar também qual o tipo de dor que esse seu paciente tem, se ele já tem dor crônica, se não tem, qual é o estímulo álgico que a cirurgia terá. E aí eu coloco aqui, dentro da cirurgia de artroplastia total de quadril, as vias. Você fala assim, poxa, Cris, mas você quer que a gente saia, tem que saber também as vias que o cirurgião vai fazer? Gente, é legal saber as vias. Por quê? Porque na artroplastia total de quadril, basicamente, eles fazem 3 vias. Então, a via anterior direta, que é uma via mais nova, tanto que existem poucos cirurgiões no Brasil que estão fazendo, tem a via lateral e a via posterior. Então, na via anterior, por que a gente precisa saber? A gente precisa saber, porque o cirurgião que vai fazer a via anterior já chega te pedindo para que você não faça um bloqueio do nervo femoral, que está em cima da via dele. Então, na via anterior, o que o cirurgião vai
incisar, né? Então, ele vai entrar pelo sartório, tensor da face lata, reto femoral e glúteo médio, até ele chegar na região que ele quer. Na via lateral, ele vai contemplar o glúteo médio e glúteo mínimo. E na via posterior, que ainda muitas escolas, muitos cirurgiões ainda fazem a via posterior, ele vai fazer essa via transglútea, onde ele pegará o glúteo máximo e o músculo quadrado femoral. E aqui eu trago para vocês terem uma ideia de proporção, de quais são as vias que ainda são mais feitas pelo mundo. Vocês percebem que no verdinho é a via posterior, né? E ainda, se vocês olharem aqui em todos os países, vocês percebem que a via posterior ainda é a mais feita pelo mundo inteiro. E a via lateral, ela é a anterolateral, ou a lateral direta, que é a azulzinha, e vocês veem que a anterior são os países mais, meu Deus, mais avançados, não gosto de falar assim, mas é uma tendência, e eles indicam de acordo com a anatomia do paciente e as indicações cirúrgicas deles. Mas para a gente importa saber qual é a via que ele vai fazer, para você saber escolher qual a possibilidade de bloqueio que você pode fazer. E aqui, eu coloco aqui sobre cimentada e não cimentada, né? A tendência hoje, cada vez, é se usar menos a cimentada. Graças a Deus, as equipes que eu faço anestesia não usam cimentada, porque tem estabilidade hemodinâmica, mas vocês veem que a tendência aqui, né? Tem um pessoal que ainda faz a híbrida, e a cimentada é o azulzinho, e a não cimentada, né? Então, a tendência hoje é que você use menos a cimentada. Então, vamos falar sobre as técnicas de anestesia e analgesia. Então, assim, eu coloquei aqui todas as possibilidades que a gente pode fazer. Então, a gente pode fazer anestesia geral, neuroeixo, plexo lombar via posterior, bloqueio do nervo femoral, face ilíaca, infiltração local pelo cirurgião, quadrado lombar e PENG. E aí eu vou trazer para vocês aqui, assim, rapidamente, as meta-análises comparando o neuroeixo com anestesia geral. Gente, tem a literatura super farta sobre isso, tem muita coisa. Então, eu trouxe só 2 meta-análises de 2019, comparando geral com neuroeixo. Então, Mencius, eles falam que o efeito analgésico é semelhante, porém, o consumo de opioide é semelhante, mas a intratecal apresenta menor mortalidade em 1 ano e menos complicações. Já Chiang e colaboradores, eles colocam que a neuroeixo apresenta uma capacidade de alta hospitalar precoce, menor ocorrência de efeitos colaterais, náuseas e vômitos, mesmo com o uso de opioide intratecal. Então, vocês percebem que existe uma tendência de que é uma evolução melhor quando você faz neuroeixo. Lógico que a gente tem que adaptar a técnica à equipe cirúrgica, ao posicionamento, ao perfil clínico do paciente. E aí é que eu trago um trabalho desse ano sobre o uso da morfina para pacientes, uma meta-análise, para pacientes com artroplastia total de quadril, né, eficaz. E aí ele coloca aqui que a morfina é eficaz, mas que a dose segura 100 microgramas intratecal. Porém, o paciente cursará com maior risco de náuseas e vômitos, chance de retenção urinária, e aqui nessa meta-análise, a gente percebe o quê? Que tem um número muito menor de artroplastia total de quadril do que para cirurgias de joelho, né? Então, e aí ele coloca aqui, e eu coloquei, eu li a meta-análise, e eu coloquei apenas um estudo com artroplastia total de quadril, comparando com a infiltração local pelo cirurgião. E aí aqui eu vou falar um pouquinho para vocês todas as possibilidades de anestesia regional que a gente tem. O bloqueio do plexo lombar. Eu gosto muito dessa imagem porque eles fizeram uma ressonância, né? E realmente, anatomicamente falando, o plexo lombar é perfeito, porque você vai pegar todas as fibras, né? Então, é maravilhoso se você olhar de forma anatômica. Porém, você tem os riscos das punções inadvertidas. Então, você puncionar, fazer uma punção renal, pegar um grande vaso, fazer um hematoma, ou mesmo uma anestesia espinhal aí, que você não esperava, você terá consequências, eventos adversos muito graves. Então, é de se pensar, e apesar de terem muitas escolas, ainda mesmo na Europa e nos Estados Unidos, que ainda fazem essa técnica, é a tendência que a medicina caminhe para técnicas menos invasivas. Então, e também, quando você tem um cirurgião, que ele vai fazer uma artroplastia total de quadril, e ele pede para você uma reabilitação precoce, ele quer que o seu paciente ande, você fazer essa técnica aqui, você terá 100% de bloqueio motor. E aí eu vou falar um pouquinho aqui do bloqueio do nervo femoral. E, sem dúvida alguma, é o bloqueio, para quem está começando, o queridinho, porque
ele é superficial na maioria dos pacientes. É lógico, existem pacientes com sobrepeso e ele está mais profundo, sim, mas é aquele bloqueio que é extremamente gratificante, principalmente quando você está com o paciente na urgência. Você faz e você tira o paciente daquela dor aguda absurda e você consegue sentar esse paciente, manipular, passar de maca, e é extremamente gratificante. Então, aqui eu coloco de forma bem rápida, que não tem como ensinar a fazer todos os bloqueios numa aula, mas assim, é um bloqueio tecnicamente simples, com transdutor linear, uma agulha de 100, e você vai colocar o seu probe transversal sobre a dobra femoral, você vai fazer um volume aí de 15 a 20 ml de anestésico local, e ele cursará com bloqueio motor e sensitivo. E aqui a imagem, tanto da anatomia quanto da sonoanatomia, mostrando que o nervo femoral, ele está lateral à artéria e à veia. E aqui a gente já vê que ele repousa sobre a face ilíaca. E aí é que eu trago o prospect, e no prospect ele coloca que o bloqueio do nervo femoral, ele tem uma eficácia comprovada para cirurgias de quadril, porém, cursará com bloqueio motor e uma fraqueza no pós-operatório, e aí você tem que ver, conversar com o seu cirurgião e qual é a proposta de reabilitação, se ele vai fazer a fisioterapia ativa hoje ou não, e aí você tem que pesar isso. Bloqueio da face ilíaca, transdutor linear, agulha de 100, probe em orientação sagital oblíqua, medialmente à espinha ilíaca anterior-superior e perpendicular ao ligamento inguinal. Esse bloqueio está super, entre aspas, na moda, né, um bloqueio facial, e ele tem a ideia de se pegar os ramos do plexo lombar, principalmente o bloqueio o nervo femoral. Os amantes dele falam que ele cursa com menos bloqueio motor, porém todos os bloqueios que visam pegar o principal ramo do plexo lombar, que é o nervo femoral, irá cursar com algum tipo de bloqueio motor. E a face ilíaca não é diferente, cursa com bloqueio motor e sensitivo. E aqui é a imagem dela, né? Então, aqui a imagem que a gente brinca da gravata, brinca não, está escrito na literatura, da gravata borboleta, que de um lado a gente tem o sartório, do outro lado a gente tem os músculos oblíquos, e você faz uma injeção aí de 20 a 30 ml de anestésico local, esperando que se disperse o anestésico local, pegando as fibras do nervo femoral e também do cutâneo lateral da coxa. E aí eu trago 2 trabalhos aqui, um primeiro mostrando que a eficácia da face ilíaca ela é equivalente ao bloqueio do nervo femoral, então isso aí é uma questão de conduta e de performance, a pessoa pode escolher um ou outro, e eu trago aqui um pouquinho da questão polêmica, que quando foi falado uma época atrás, que o bloqueio da face ilíaca seria o bloqueio 3 em 1, e aí isso caiu por terra, porque eles provaram, o grupo do Peng, do Canadá, eles fizeram um estudo em cadáver, e mostraram que mesmo com volumes muito altos de anestésico local, chegaram a injetar 50 a 60 ml, esse anestésico local dispersava, mas não chegava a escorrer para os obturadores. Aqui eu falo do bloqueio do quadrado lombar. E, assim, é a mesma artista que fez aquela primeira imagem lá, e eu gosto muito dos desenhos dela, e não é à toa que eu escolhi esse desenho aqui para abrir a aula. Então, já vou mostrar para vocês, porque, ó, aqui é o músculo ilho-pessoas, aqui está todo o plexo lombar, e aqui atrás está o quadrado lombar. Entendo que para quadril, gente, existem 3 bloqueios de quadril 1, 2 ou 3, ou quadril 3, o anterior. E por que tem que ser o anterior, né? Que a gente vai entrar de posterior para anterior, porque essas fibras vão passar aqui de forma anterior ao quadrado, né? E o psoas faz como se fosse uma parede para proteger. Então, tá aqui, ó, para quadril, sem dúvida alguma, se a gente pensar em quadrado lombar, nós temos que pensar no quadrado lombar anterior, que também a literatura chama de transmuscular ou quadrado tipo 3. Então, o paciente tem que estar em decúbito lateral, com o transdutor curvo, para poder a gente conseguir fazer a imagem completa do quadrado, e a gente vai entrar com essa agulha de posterior para anterior, e fazer um volume diluído, podendo cursar com bloqueio motor e sensitivo. Então, como eu disse, todos os bloqueios que visam bloquear as fibras do plexo lombar podem cursar com algum tipo de bloqueio motor. Então, aqui, gente, cada agulhinha aqui mostrando onde seria o quadrado 1, o 2, e no nosso caso, para quadril, a gente tem que pensar no 3,
porque esse anestésico local vai dispersar e bloquear essas fibras que vêm aqui do plexo sacral, e a gente brinca, né, mas é uma forma das pessoas memorizarem aqui dessa posição do quadrado lombar com o psoas e o eretor, que é a imagem do trevo. Ai, Cris, não estou enxergando o trevo. Pus a cola aqui, ó, para vocês enxergarem. Então, por isso que a gente tem que fazer o quadrado lombar anterior, que você entra com a agulha de posterior para anterior, para a gente pegar essas fibras do plexo lombar. E aí eu venho aqui e trago para vocês as meta-análises sobre o quadrado lombar para quadril, e a gente percebe o seguinte, que ele é bom, mas nem tanto, porque, olha, se vocês olharem aqui em 48 horas, houve sim redução do consumo de dor e de consumo de opioide. Mas, assim, é uma redução pequena, se vocês olharem as últimas meta-análises. E o pessoal chegou a usar mais quadrado, de 2018 para cá, com a tentativa de pegar essas fibras mais altas e também essas fibras sacrais. Aí, até que também outra possibilidade de analgesia é o pessoal, tem muita gente que faz infiltração local pelo cirurgião. E aqui é super controverso. Por quê? O que a gente percebe? Quando a gente levanta na literatura os trabalhos realizados, não a injeção, mas os trabalhos realizados pelos anestesistas e pelos cirurgiões, pelos ortopedistas, nós percebemos que existe aí alguns conflitos. Porque quando os trabalhos são realizados pelos cirurgiões, parece que a infiltração local para quadril vai bem. Mas quando a gente vê que os outros trabalhos realizados pelos anestesistas, parece que não é tão bom assim. Não a execução da técnica, mas assim a condução dos trabalhos. E aqui, aí então, eu pego e trago para vocês também uma meta-análise. Eles mostram aqui, eu peguei aqui e vou explicar para vocês. Então, aqui, o score de dor e consumo de opioides. Então, quando a gente coloca esse gráfico aqui, para vocês entenderem, para ser positivo, a bolinha aqui tem que estar do lado esquerdo, para falar que aquilo performou bem. Mas vocês veem que na meta-análise ficou, tanto no score de dor, quanto no consumo de opioides, ficou para a esquerda da linha aqui vertical. Porém, vocês veem que alguns trabalhos, não, né, ele ultrapassa, você vê que não foi tão bom assim. E aí você fala assim, poxa, Cris, mas aí você não me falou nada, que até agora, qual que eu vou usar, né? E aí eu venho aqui novamente e mostro para vocês que sobre a inervação dos ramos articulares do quadril e o quanto que isso é importante a gente saber, tanto os ramos articulares vindo do nervo femoral, quanto do nervo obturador e do obturador acessório. E aí, não foi o Peng que descreveu isso, foi Gardner. Mas aí, em 2018, o Peng fez a descrição desses ramos articulares com ultrassom. Até que, quais seriam as possíveis vantagens de você realizar um Peng para uma cirurgia de quadril? Então, a gente vai bloquear os ramos articulares anteriores, vai fornecer ao seu paciente um bloqueio sensitivo sem o bloqueio motor, tem um ótimo potencial analgésico articular, pouca dificuldade técnica ou dificuldade técnica intermediária, permite a deambulação precoce e a fisioterapia ativa. Então, aqui eu mostro para vocês como seria esses ramos articulares. Então, assim, em verde aqui, a gente vê os ramos articulares vindos do nervo femoral, em rosa, os ramos articulares vindo do nervo obturador, e em vermelho, os ramos articulares vindo do nervo obturador acessório. Aí você vai falar assim, mas tá passando aqui por baixo? Sim. Então, eu já vou voltar nesse assunto, vocês vão me entender. Até que teve-se a ideia, porque quando começou o PEN, começou para pacientes de dor crônica, até que teve-se a ideia de se utilizar o PENG para cirurgia de atropatia total de quadril. E aí, esse aqui é o trabalho mãe, ele fez uma série de casos com 5 pacientes e percebeu que houve uma boa analgesia. Então, eu vou trazer 2 trabalhos para mostrar para vocês qual que é o volume ideal. E então, de um lado, a gente vê que ele injetou 10 ml e corou pouco com azul de metileno, e do outro lado, com 20 ml. Vocês percebem que com 20 ml, cora-se muito mais. Mas o que quer dizer corar? Quer dizer que, para eu ter tudo isso o anestésico local escorrer, ele precisa passar pela incisura acetabular. Vou voltar aqui. Ele precisa passar pela incisura acetabular e descer e contemplar a parte dos nervos articulares do nervo obturador acessório.
Aí eu trago para vocês um estudo em cadáver de 2020, que eles pegaram um cadáver que tinha uma prótese e fizeram a injeção com 5, 10, 15, 20 ml, e vocês veem que, olha como é que cora, né? Então, vocês precisam fazer, de fato, o volume do PENS deve ser 20 ml. Então, aqui, para eu encerrar, para encerrar não, mas para vocês terem um pouquinho da ideia do que a gente tem de consenso, então eu trago o consenso de outubro de 2021 para cirurgias de quadril e joelho, e eles colocam que, idealmente, a gente deve usar os bloqueios periféricos, são recomendados como parte da técnica multimodal, e aí a gente tem que ver as possíveis combinações e as propostas cirúrgicas. Eu trago aqui o ERAS, né, e o ERAS, em relação à prótese total de quadril, ele não define qual é a melhor via, se é anterior ou se lateral, dependendo da equipe, dependendo da expertise, ou mesmo do tipo do paciente. Sobre o ponto de vista de analgesia, alguns trabalhos falam que a via anterior é menos dolorosa, mas ainda é controverso. Ele considera que você deve evitar o opioide intratecal. Eles consideram também que a infiltração local pelo cirurgião não parece ser a melhor opção para cirurgias de quadril, talvez porque esses quadrantes no quadril não estejam tão bem delimitados como para cirurgias de joelho, que são bem mais protocolados, e falam que você deve fazer o uso de uma analgesia multimodal. E aí, eu volto para aqueles meus slides iniciais. Você vai falar assim, nossa, Cris, e agora? Tinha até esquecido. Pois é. Então, quando a gente, por exemplo, nessa cirurgia aqui do parafuso canulado, você concorda que um PENG, você vai ser super bem sucedido. Você faz um PENG, você vai dar essa analgesia articular sem comprometer o bloqueio motor. Já, por exemplo, uma haste curta também. Agora aqui, num DHS, vamos esquecer aqui essa haste retrógrada, mas num DHS, talvez só o PENG, ele seja insuficiente. Aí você pode até pensar num bloqueio de facilíaca, no femoral. Lembrando que se você fizer o cutâneo lateral da coxa, você também vai pegar aí grande parte das incisões das cirurgias de quadril e fornecer uma analgesia, um conforto para o paciente. Você não vai pegar todas as estruturas, mas boa parte delas, e o paciente tem um pós-operatório bem mais confortável. E aqui nas próteses, né, as duas, a artroplastia total parcial e total, lembrando que você pode fazer um PENG com femoral, um PENG com facilíaca, sim. E o acetábulo. E o acetábulo, gente, se vocês fizerem facilíaca ou femoral, talvez não fique bom. Por quê? Porque ele é mais alto. E aí você tem que pensar num plano que você pegue o plexo lombar mais alto, né? Então você tem que pensar ou num quadrado, numa peridural, se o seu paciente sentar, tem paciente que não senta de acetábulo, você tem que ver qual é a via, se ele vai fazer via anterior, via posterior, se vai deixar dreno ou não. Tudo isso precisa ser conversado com a equipe cirúrgica. Então, qual que é a conclusão? Para cirurgias de quadril, tanto no trauma quanto eletivas. Se possível, anestesia intratecal, de preferência sem opioide, mas se não tiver possibilidade, se for usar com baixas doses. Para não usar opioide, você deve ter um bloqueio aí como trunfo na manga. A importância da comunicação com a equipe cirúrgica, até para você saber que tipo de cirurgia será feita, qual é a via, para você escolher a sua melhor possibilidade de bloqueio e associação de bloqueios. A programação da fisioterapia. Vai fazer fisioterapia hoje? Se o paciente, às vezes, não vai fazer fisioterapia hoje, gente, você pode fazer um bloqueio que curse com bloqueio motor, que não tem problema nenhum. E pensar sobre a reabilitação precoce, e eu sempre falo sobre isso, né? É super controverso, não temos ainda uma fórmula mágica, qual é a melhor combinação. A gente tem que entender a anatomia, a proposta de cada bloqueio, e sempre eu falo que precisa de mais estudos para a gente chegar num consenso de qual seria a melhor combinação, aí de acordo com as cirurgias. E aqui eu termino a minha aula, gente, com a fotinho do grupo. Todo mundo sabe que eu sempre termino a minha aula com a fotinho do grupo, porque eu tenho muito carinho, e por os meus 3 pais da anestesia regional tá nessa foto, tão difícil a gente conseguir bater a foto com todo mundo junto, e essa foto, a gente tá de máscara, mas tem os 3 aqui, o Léo, o Taqueda e o PC. E aí que tá o QR Code do nosso Insta, se vocês quiserem conversar, seguir os nossos posts, é só escanear aí o QR Code, tá bom, gente? Estou aberta como é que se diz? As perguntas, cadê vocês? Boa noite, Cris. Foi ótima a sua aula. Muito boa. Deus. Sério. Falei muito rápido? Não. Achei que a aula ficou ótima e já apareceram várias perguntas interessantes aqui do lado para gente.
A primeira Eu não pergunta vejo. que apareceu Mas pode falar. ao longo da sua aula foi do Gelson Marques, que ele fala, ele pergunta, né, quais as melhores opções de bloqueio periférico para analgesia na cirurgia de quadril ou acetábulo na via posterior? Ah, boa pergunta. Uma boa pergunta. Então, uma boa pergunta. Então, essa via posterior é o que eu falo, né? Mas ele tá falando assim, ele tá fazendo a tropopatia total de quadril, é o acetábulo no trauma mesmo que ele tá falando, né? Não importa. Deixou genérico, como quadril ou acetábulo. Então, um acetábulo, gente, você tem que ter um respeito. É uma cirurgia que é uma cirurgia de grande porte, você tem que invadir esse paciente. Se você fizer um PENG, não vai ficar bom. Você tem que pensar aí num bloqueio de plexo lombar mais alto, né? Eu falo do quadrado 3, mas dependendo, ainda é pouco. Dependendo do trauma que esse paciente tiver, eu já fiz quadrado 3 e ficou muito bom, e já fiz quadrado 3 e era um trauma enorme, e às vezes, se o seu paciente sentar, dependendo do acetábulo, dependendo do trauma, às vezes a peridural, ainda passar um cateter de peridural, dependendo da situação, vale a pena. É lógico, gente, tem paciente de acetábulo que não senta, tem paciente de acetábulo que chega para você na tração, e aí é lógico, você vai entubar, vai invadir, e aí você faz um quadrado 3. Agora, tem pacientes que é incrível isso. Eu já peguei acetábulo do paciente, ele fala assim, não, tudo bem, doutora, não tenho dor. Você fala assim, caramba. Aí você olha a fratura, você olha a imagem da fratura, você fala, como é que ele não tem dor, né? E tem, gente. Então, assim, você tem que adaptar a sua técnica. Mas acetábulo, vocês têm que pensar num bloqueio mais alto. Senão, você não vai pegar essas fibras que vão para essa região posterior e esse paciente vai ficar com uma analgesia aí, pouco analgesiado, entendeu? Eu acho que o quadrado lombar tipo 3 é uma boa associação, uma boa quando você está pensando numa técnica multimodal, né? E a única coisa que tem que tomar cuidado é se você for associar com o PENG também é volume, porque são dois bloqueios que você precisa de um volume de anestésico maior, né? Uma massa de anestésico maior. E aí, eu acho que também tem uma outra pergunta que levantaram aqui, também excelente, da Sami Moura, agradeceu sua aula, né? E aí ela estava falando aqui que ela leu alguns artigos mostrando uma boa resposta do ESP para cirurgia de quadril e que se existe espaço para esses bloqueios com essa indicação, ela quer a sua opinião sobre o uso do ESP. Então, eu não coloquei o ESP propositalmente na aula, porque o ESP eu levantei, o ESP não tem nenhuma meta-análise, nenhum trabalho grande. Todos os que são do ESP são relatos de caso. E assim, a verdade é só, você gosta de fazer ESP lombar? Beleza. Qual que é a ideia do ESP? É a mesma ideia do quadrado lombar. Todos esses bloqueios, eles têm a ideia de colocar a sua agulha o mais próximo possível das fibras do plexo lombar, sem colocar a agulha propriamente na cara da raiz do plexo lombar. Então, a ideia é jogar o seu anestésico local o mais próximo dessas fibras, para que você contemple essas fibras, sem correr o risco de você colocar a agulha na cara da raiz. Então, assim, você pode fazer o ESP lombar, mas é que, geralmente, quem faz um quadrado lombar tipo 3 bem feito e gosta do quadrado lombar 3, não liga muito para o ESP lombar, mas, na verdade, a ideia do ESP lombar é muito parecida com a do quadrado lombar, tá bom? Mas, assim, eu vou te responder o que tem na literatura. No momento, só tem relato de caso, tá bom? Tem uma experiência pessoal de uma colega, uma vez que me ligou também, que ela não sabia fazer um quadrado do tipo 3, e era uma cirurgia que tinha uma boa indicação de quadril, assim, e o paciente estava imobilizado, tinha toda uma dificuldade, e ela falou, posso fazer o ESP? Eu falei, olha, pode, né? Expliquei basicamente isso que você falou, e teve um resultado bom. Depois ela me deu uma devolutiva, falou que teve um resultado bom, com uma analgesia interessante. Tanto quanto quadrado, você tem que apostar em volume, né? Se você apostar em volume, a ideia é que vai dar certo. Tem que pensar, né, onde começa e termina o plexo lombosacro, né? Então, tem que ter dispersão também. Não adianta fazer o ESP, se ele não dispersar legal, vai acabar não ajudando. O Henrique fez 2 perguntas para a gente. Uma delas, eu acho que até você comentou um pouquinho em aula, mas a primeira pergunta dele foi quando que você realiza o PENG, de preferência no começo ou no final da cirurgia? E o opioide no neuroeixo, você faz ou você não faz? Gente, assim, né, graças a Deus, ele perguntou o que eu faço. Eu sempre faço antes,
tá? Sempre faço antes. Por quê, gente? Hoje, na minha vida, eu anestesio, todo mundo que eu anestesio, a maioria, a grande maioria, mesmo quando eu estou no Hospital São Paulo, todo mundo me conhece. E mesmo os cirurgiões mais afobadinhos, eles sabem que eu sou afobada também, né? E eu faço rápido, eu quero começar rápido. Então, eu faço antes por vários motivos, porque quando você faz antes, você poupa o opioide, se você tiver com uma anestesia geral. E assim, conduta. Os meninos que eu faço anestesia, do pessoal do quadril, eles estão tão acostumados comigo que eles já sabem. Eu vou fazer o PENG, e se você me perguntar qual é a minha combinação, eu faço PENG com femoral. Você fala assim, nossa, Cris, mas você não falou da reabilitação precoce? Você fala assim, sim, eu faço o femoral, o PENG, o meu, é com ROPE e DEXA. Ah, Cris, é off-label, eu sei, a gente já conversa sobre isso. E o femoral eu faço com estilo a 1%. Ah, Cris, dá para fazer com facilíaca a 1%? Dá, entendeu? Eu faço com estilo, eu sei que vai cursar com bloqueio motor, eu sei disso. Mas o que eu percebo, e os cirurgiões, as equipes que eu faço anestesia, geralmente esse paciente não faz a fisioterapia ativa em menos de 4 horas. E o bloqueio do nervo femoral com estilo a 1%, o paciente volta a andar aí com 4 horas. Agora, tem os cirurgiões, equipes, que o paciente não vai fazer a fisioterapia ativa hoje, né? Então, aí você não tem grandes preocupações. Várias vezes eu faço quadril eletivo, que está entrando 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite. Gente, não tem por que eu não fazer. Eu faço o PENG pela questão da articulação e faço o femoral. Ah, ele perguntou também do opioide neuroeixo, né? Não uso mais, faz anos que eu não uso mais. Quem faz, gente, assim, quem faz anestesia regional não usa opioide neuroeixo. Até porque a gente percebe que, primeiro, não precisa. Segundo, você não expor o seu paciente a esse estímulo álgico, a gente percebe que esse paciente não tem aquela dor absurda. É diferente, né? O paciente que recebeu o bloqueio periférico, ele cursa diferente. Mesmo quando passa o bloqueio periférico, ele não tem aquele estímulo álgico, porque ele não foi exposto àquilo. Isso a gente percebe isso clinicamente, já tem alguns trabalhos. São poucos trabalhos, gente. Os trabalhos mostram sempre o que os trabalhos avaliam. E eu falo isso em relação aos pacientes quadril, que eu estudo quadril, né? Eles avaliam dor, consumo de opioide, e se houve, dor, consumo de opioide, se houve prurido ou não, enfim, se houve bloqueio motor ou não. Essas são essas 3 coisas que você vê nos trabalhos. Só tem um trabalho que saiu em 2021 que ele avaliou dor à movimentação. Por quê? Porque você pode ter um paciente de hack com morfina que ele tem score de dor igual, consumo de opioide igual, só que o da morfina tá deitado. O cara que fez o PENG e ganhou só PENG, ou PENG com facilíaca, ou PENG com femoral, ou PENG com cutâneo, ele pode consumir a mesma quantidade de morfina, ele pode ter o mesmo score de dor, só que ele tá andando, ele tá fazendo fisioterapia, ele tá descendo degrau, e o cara da morfina, ele tem tudo igual, só que ele tá deitado. Isso é diferente. Isso é outro pós-operatório. Você muda o prognóstico desse doente. Entende? E a gente estava até discutindo sobre isso um pouco antes, né, da aula começar, sobre um artigo que tinha saído, uma revisão, uma meta-análise avaliando aí o opioide no neuroeixo, e aí o trabalho ele coloca aquela dose teto, né, aquela dose limite de 100 microgramas, onde acima disso você só vai, você não vai ganhar em analgesia, não vai ganhar em tempo de analgesia, mas só vai ter mais efeitos colaterais. Então, eu acho que vai mais do treinamento, né? Você ir intensificando, melhorando o seu treinamento, tentando diminuir aí esse uso do opioide, principalmente naqueles pacientes que têm contraindicações, né? Tipo, náusea e vômito, retenção urinária, pensando mesmo nos efeitos colaterais. Bem legal. Taqueda também... Tem mais, o Taqueda uma pergunta ótima pra gente. Taqueda? Ai, meu Deus. Gente, eu não consigo ver as perguntas. Ele mandou assim, se não há necessidade de reabilitação precoce, o femoral ele é superior ao PENG? Uou! Eu acho que é diferente. É diferente, porque o femoral ele vai pegar só o nervo femoral. Agora, o PENG ele vai pegar esses ramos articulares aí do obturador e do obturador acessório. Quando você faz só o femoral e o femoral passa, você não está contemplando esses ramos articulares
Então, esse paciente, quando ele passar essa movimentação aí, eu não acho que vai estar tão bem analgesiado. É feio falar não acho, porque, na verdade, não há trabalhos, né? Tanto que eu quero estudar isso, né? Todo mundo sabe que o meu projeto é isso, mais ou menos isso. Mas eu não acho errado. Tem muita gente que acha que o PENG vai substituir o femoral, e são propostas diferentes, porque o PENG ele pega só os ramos articulares, e pega dos 3 nervos, e o femoral é um bloqueio só de um nervo. Não acho que substitua. E não o femoral superior, o femoral é um femoral, né? É o principal ramo do plexo lombar. Agora, e o PENG são os ramos articulares. Então, são propostas diferentes. Mas é muita ousadia. É difícil eu falar que é superior, mas se você pensar anatomicamente falando, se eu tivesse que responder sim ou não, sim, o bloqueio do nervo femoral, porque o femoral é o principal ramo do plexo lombar. Mas ele quis me colocar, né? Ainda mais vindo do chefe, né? Te apertou aí. Apertou. Aí, o nosso tempo tá curtinho, mas eu acho que dá para comentar rápido, né? Que a gente não falou sobre adjuvantes. Eu acho que quadril é legal falar sobre adjuvantes. Mas tá bem curto o nosso tempo, viu, Cris? Além de anestésico, você usa algum outro adjuvante? Sulfato de magnésio, clonidina, dexametasona? Não. Eu uso Dexa. Vamos lá, a literatura, o que tem na literatura? Literatura, o único adjuvante que é pela literatura é a adrenalina, só, tá? Todo o resto é off-label. Tem que deixar isso sempre bem claro. Não uso clonidina, não uso Precedex. A maioria dos pacientes de atrofiia total de quadril, e mesmo os outros quadris do trauma, são pacientes idosos, esses alfa-agonistas, o paciente absorve. Você correr o risco de uma bradicardia, uma hipotensão, não é legal, entendeu? E aí, se você vai olhar as meta-análises, saiu uma gigante ano passado de Dexa, e também mostrando aí o dexmedetomidina e a clonidina. Esses alfa-agonistas, eles aumentam o tempo, mas é diferente. A gente vê que desses todos, mesmo com o uso off-label, a dexametasona performa melhor, tanto em tempo de analgesia e também pela questão dessa ação anti-inflamatória que ela tem. Nos guidelines de artropatia total de quadril, a dexametasona já está no guideline, o uso dela é EV, né? A gente sabe que é off-label, e aí você fala assim, e você usa? O uso, eu assisti uma aula, vou ser muito sincera, assisti uma aula do Dr. Hadzik no Copa do ano passado, e ele falava que ele fazia no PENG dele, e que dava uma analgesia de 24, 30 horas, e é verdade, porque eu acompanho meus pacientes, e estou tentando montar a minha casuística, e é verdade, os pacientes ficam bem, e é bem bacana, entendeu? Eu tenho que responder rápido, né? Não posso falar muito. Vai, qual que é a próxima? Nosso tempo tá curto. Do José Carlos, agora ele perguntou pra gente se o PENG mais o cutâneo lateral pode ser suficiente e em quais situações? Não, o PENG, o cutâneo lateral, ele é super bem-vindo. Aliás, eu faço PENG, cutâneo lateral da coxa para incisão e femoral para atrofiia total de quadril, só que o meu femoral tá com estilo. Tem gente que faz PENG com rope Dexa e faz facilíaca. Para haste curta, o PENG vai bem. Agora, a haste longa, o PENG já não vai bem, porque o PENG só pega os ramos articulares. Se você vai descer uma haste longa, é melhor você fazer um femoral. O que a gente percebe, na artropatia total de quadril primária, pode até ser que fique bom. Se o seu paciente é um paciente que não tem uma artrose avançada, se o seu paciente já vem com uma dor crônica, aqueles pacientes que já, cara, nem senta direito, você já tem dificuldades, pacientes extremamente avançados, o PENG com cutâneo parece ser pouco ainda, gente. A gente vê que os pacientes queixam, eu já tentei, e eu amo o PENG, e é bom você associar algo mais. A revisão, sem chance, você fazer um PENG com cutâneo, seu paciente vai ter dor, mas uma cirurgia mais comprida, com mais manipulação, estímulo álgico maior, um tempo cirúrgico maior, então você fazer um PENG com cutâneo, uma revisão de prótese total de quadril, não vai ficar bom, eu te garanto que o paciente vai ter dor. Agora, um PENG para uma primária, uma haste curta, vai muito bem. Agora, uma haste curta, um fêmur proximal, um colo, aquele parafuso canulado que eu coloquei aqui na aula, fica ótimo. Mas eu acho que ainda vejo que para atropatia total de quadril, só o PENG com cutâneo parece ser pouco. Essa do Thiago também é ótima pergunta. Se você tem experiência com bloqueios periféricos contínuos, com catéter na ATQ, se são eficazes para analgesia.
Ó, não tenho experiência com catéter, por vários motivos. A gente percebe, eu uso adjuvante, então vai muito bem, os pacientes, tem paciente meu que não usa nem tramal, fica com tramal se necessário. Artropatia total de quadril, tem relato de caso já, de catéter no PENG. Equipes cirúrgicas não gostam, está muito próximo do local deles, eles morrem de medo de infecção. Eu coloquei na aula do copo, inclusive, que não dá para colocar isso tudo na minha aula aqui. Vai muito bem, mas a gente percebe que, mesmo com catéter, o maior estímulo álgico do paciente da artropatia total de quadril se dá próximo às 24 horas. E mesmo com catéter. Os 2 relatos de casos, e um era com 2 casos, eles colocavam o catéter e o paciente tinha um score de dor de 2 e 3 nos 2 catéteres, aí quando estava batendo ali entre 20 e 24 horas. Mas não passo catéter, não tenho essa experiência, porque eu faço o PENG cutâneo, com ROPE, com DEXA, e faço o femoral com estilo se o paciente não for fazer fisioterapia, se for fazer fisio hoje. Se não for, eu faço uma ROPE diluída, eu faço muita artropatia total de quadril, às vezes quinta-feira, que entra à noite, vai dormir, então você vai fazer no dia seguinte de manhã. É que nessa aula não dá para colocar, mas eu tenho vários videozinhos do paciente andando, é uma gracinha. Esses vídeos dos pacientes, eles impressionam, né? É muito legal. Tudo de pé, é muito legal. Eles andando 3 vezes 12 horas depois. Você tem que ver, é bem bacana. Tem vários, né? E aí, acho que para complementar, várias pessoas perguntando a mesma coisa, né? Sami, Vinícius, Rodrigo, Daniel, todos perguntando a dose da dexametasona utilizada no PENG. 4 miligramas, 1 ml, na solução de 20 ml. A galera adora uma receita de bolo, né? Mas, gente, é 4 miligramas, 1 ml, na solução de 20. E como eu mostrei na aula, o melhor volume para o PENG ainda são os 20 ml, porque se você fizer a mais, pode subir e pregar o nervo femoral, e você vai ter bloqueio motor, que é tudo que você não quer. Se você fizer pouco, esse anestésico local não irá escorrer pela incisura acetabular e não contemplará o obturador acessório. Então, eu faço 4 miligramas, eu peguei na literatura, na solução de 20 ml. Pessoal, já deu tempo. Show! Que show! A gente fica assim, só admirando. Olha a quantidade de perguntas, de interação. Cris, Natália, sem palavras, né? Só agradecer as experts. A gente tem que aprender com quem faz. Essa é a grande verdade, né? Você vê, a experiência é tudo, meninas jovens, mas aí com o poder do ultrassom, né? E dos bloqueios. E, claro, o treinamento, né? O training, não tem jeito. Né, para realmente aprender os bloqueios, tem que saber muita anatomia, como a doutora Cristiane explicou, e realmente saber o que você está fazendo, né, o porquê de executar o tipo de bloqueio, qual vai ser a incisão, qual vai ser a abordagem, assim, bem claro, né, até porque, né, estamos aí para isso, né, para tirar a dor do nosso paciente, para fazer com que a cirurgia corra bem, para que ele tenha menos efeitos colaterais adversos e que os desfechos sejam sempre positivos, né, Cris? Vocês querem uma palavrinha final, a Cris, a Natália? Só quero agradecer o convite, foi ótimo, vocês me deram o tema ainda, eu amo anestesia regional, mas vocês me deram o quadril ainda, enche meu coração de alegria. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito o convite também, Vanessa, agradecer a SAESP por estar aqui, adorei, foi muito gostoso. O pessoal mandou cada pergunta muito legal, teve algumas que ficaram até a gente sem ler aqui, mas foi fantástico, sério. Participação e tudo. E a aula foi muito boa, Cris, parabéns de novo. Obrigada, muito meninas. Bem. Muito obrigada mesmo. Olha, eu que agradeço muito, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. E, pessoal, boa noite e até semana que vem com mais um webinar da SAESP. Boa noite. Abraço, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Como é que eu fecho?